Deixa eu falar sobre essas imagens que estão chamando a atenção de muitas pessoas. Já compartilhamos elas nas redes sociais. São dois jovens, muito bem vestidos. E os dois conseguiram entrar em um condomínio de luxo, alto padrão no bairro Oswaldo Residente. E chegaram até um apartamento de luxo e fizeram um furto milionário. R$1.600.000 em joias. R$1.600.000. A Débora Pérez está comigo para trazer as informações e hoje nós vamos destacar muito esse assunto. É um caso sério que as autoridades estão investigando. Débora, bem-vinda, bom dia. Oi, Rafa, bom dia a você, para todo mundo que está com a gente aqui na tela do Balanço Geral. Eu falo inclusive diretamente da rua Tapuirama, onde infelizmente essa história aconteceu. Segundo as informações que foram repassadas pela Polícia Militar, a gente está falando de uma vítima de 56 anos que estava fora de casa, retornou para a moradia e acabou encontrando ali a porta da cozinha totalmente arrombada, o cofre também violado, e no momento que ele teve ali a oportunidade de entender o que estava acontecendo, ele já sentiu falta de várias joias. A gente está falando de cerca de R$1.600.000. Tem muitas imagens de câmeras de monitoramento que ajudam não só a gente a entender um pouco mais dessa movimentação, mas principalmente a polícia, né? Principalmente nesse processo de identificação agora. Pelas imagens de câmeras de segurança, a gente consegue identificar dois homens chegando até esse condomínio pela portaria. Eles inclusive chegam a conversar ali com o porteiro, trocam algumas palavras e sobem então diretamente para esse prédio. Meia hora depois, os criminosos descem então novamente, passando pelo mesmo funcionário. A Polícia Civil esteve no local, a perícia examinou todo o local, fez todo aquele trabalho pericial, colhendo informações importantes dentro desse processo de investigação, e eles já encaminharam para a gente também mais detalhes de todo um processo investigativo que já começou. Eles já instauraram um inquérito para entender exatamente como foi toda essa movimentação, se existe a participação de outras pessoas. É claro que está sendo levado em consideração também um terceiro envolvido que possivelmente teria ficado do lado de fora. A polícia também trabalha para entender se esse porteiro tinha alguma ligação, se outras pessoas dentro desse prédio também teriam contribuído. Então tudo ainda está sendo investigado e a Polícia Civil já disse que já conseguiu, pelo menos dentro desse processo de monitoramento, entender exatamente mais detalhes dessa informação, mas eles estão aguardando agora, né, para que eles consigam concluir e repassar então as informações necessárias para a gente entender também como é que está funcionando e como é que vai ser, né, todo esse trabalho daqui para frente. Como eu disse para vocês, eu falo diretamente do local de onde tudo isso aconteceu, bairro Oswaldo Residente, muito próximo inclusive a Getúlio Vargas. Como vocês podem perceber, quem é aqui da cidade de Uberlândia, essa é uma região muito movimentada, porque a gente tem a passagem, né, de grandes veículos que circulam por aqui. A gente está muito próximo também da região central e aqui tem vários condomínios, vários prédios, grande parte deles são prédios, condomínios de luxo, e esse teria sido alvo então desses criminosos que acabaram invadindo um deles e levando mais de R$1.600.000 em joias. A gente, claro, continua acompanhando todo esse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil. Polícia Militar também esteve aqui, fez todo o trabalho também, né, de monitoramento no local, pouco tempo depois também acompanhando, isolando a área, tentando entender a movimentação e tentando também buscar pela identificação desses envolvidos. E agora, claro, todo um trabalho vai ser feito pela Polícia Civil e é claro que a gente também continua acompanhando, né, Rafa? Vamos continuar acompanhando, é um caso muito sério que acontece nessa região. É uma região nobre aqui da nossa cidade. Essa é uma área nobre, nós temos ali grandes edifícios, temos também algumas casas ali de altíssimo padrão, são lotes gigantes de algumas residências que tem por ali. E infelizmente nós estamos falando dessa ação criminosa. O que está todo mundo comentando poxa, e o porteiro não fez nenhum tipo de intervenção, não pediu o nome, não pediu contato, um documento, nada disso. Simplesmente deixou entrar e foi. Foi isso que aconteceu? Eu tenho um carinho muito grande com muitos porteiros. Carinho muito grande, inclusive eu sei da grande audiência do Balanço Geral, porque eles ficam ali trabalhando e acompanhando a gente. É uma honra, muito obrigado aí pela companhia. Mas houve uma falha muito séria em relação à segurança aí. Porque esses meninos, eu vou chamar de meninos porque são tão jovens, o que eles falaram para convencer o porteiro a abrir a porta? Que informações que eles tinham que se tornou relevante para que esse porteiro
se sentisse seguro para liberar a entrada. Eles sabiam o nome de alguém? Eles falaram que ia para a casa de alguém? Se diziam moradores de algum local, sobrinho, filho, parente de alguém? E a partir do momento que conseguem entrar, não existe nenhum tipo de protocolo nesse edifício em relação a, poxa, você é visitante? Então quem é você? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu documento, seu endereço? Porque vamos analisar. Para quem mora num condomínio desses, onde você tem portaria, o mínimo que você quer é que a estrutura de segurança funcione, não só o equipamento que filma, que vigia, mas principalmente a pessoa que está ali para ter acesso a diversas informações, a diversos dados, porque agora a situação ficou muito complicada para o síndico desse edifício e para toda a estrutura de segurança desse edifício, porque nós estamos falando de uma vítima que simplesmente perdeu R$1.600.000 em joias. R$1.600.000. Chegou no apartamento, o apartamento estava assim, ó, arrombado. Olha só, arrombado, olha as marcas. E aí eles saíram tranquilamente, simplesmente com aquela mochila, com aquela bolsa, e naquela bolsa levaram o valor. E perceba, quando eles entraram no local, eles não estavam carregando bolsa nenhuma, só depois, na saída, apareceram com essa bolsa, uma espécie de mochila, e carregando esses pertences. Mas outra questão que é importante dizer, nós estamos falando de criminosos especialistas nesse tipo de prática. Eles sabiam muito bem o que queriam, o que encontrariam lá, porque lá no apartamento eles foram diretamente para as joias e levaram exatamente esses pertences, causando aí esse prejuízo de R$1.600.000. Ou seja, quem é que contou? Como que eles tiveram acesso a esse tipo de informação para lá de privilegiada? E quanto tempo eles demoraram para planejar este crime, buscando informações do condomínio, buscando informações do porteiro, buscando informações dos moradores, para ao mesmo tempo enganar a equipe de segurança, chegar lá no prédio, arrombar aquela porta, invadir e sair com todas as joias. São muitas as questões que a partir de agora começam a ser apuradas. É claro que as vítimas nesse momento não querem falar, estão extremamente assustadas, a gente respeita, claro, tudo isso e esperamos que uma investigação muito clara, muito direta seja feita para localizar esses dois indivíduos, que podem estar ligados a outros crimes praticados aqui na nossa cidade, que ocorreram da mesma forma. Já faz um tempo. Lá em 2019, lá na Barão de Camargos, centro da cidade de Uberlândia, alguns edifícios de luxo existem por lá, muito perto ali da Igreja do Rosário, muito próximo àquela localização. Da mesma forma, dois jovens muito bem vestidos entraram em um apartamento e levaram os pertences que estavam lá dentro e conseguiram enganar o porteiro, conversando, uma fala simples, direta. Isso lá em 2019 e causando prejuízo porque eles levaram joias, também joias. Podem ser os mesmos? Quem sabe? Mas a polícia agora está tentando amarrar tudo isso, usando essas imagens, usando a inteligência artificial em relação à movimentação de câmeras, porque através da inteligência artificial é possível saber o caminho que eles fizeram, o deslocamento que eles fizeram na cidade e esperamos que o quanto antes consigam localizá-los, consigam prendê-los depois desse crime praticado aqui na nossa cidade. A gente vai estar acompanhando, trazendo toda a repercussão em relação a este fato, mas é importante orientar o amigo e amiga, cuidado, viu? Cuidado com a informação que você compartilha, às vezes com uma pessoa, com outra pessoa, porque você pode estar ajudando numa ação criminosa. E para você que trabalha numa portaria, você sabe as regras de segurança que são adotadas e todo o cuidado que precisa acontecer. E lembre-se, você tem que desconfiar de todos, até de quem aparece de terno e gravata. Está bem vestido, é isso, é jovem? Pode ser um criminoso, pode ser um criminoso.